Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar a lição de número 2, tá bom? Da revista Consolidando Igrejas Saudáveis, por uma igreja forte e triunfante. E a segunda aula nós vamos falar um pouquinho sobre igrejas que prevalecem, né? Na semana passada foi falado sobre igrejas irresistíveis, ok? Falou sobre o nascimento da igreja. Já agora, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre igrejas que prevalecem. Eu achei um tema bem legal. A revista é muito interessante, até para os propósitos, né? Estamos vivendo um tempo que nós vamos, assim, eu creio que tem muitas lições voltadas para os vários departamentos, para as várias situações, né, da igreja. Então vai ser bem legal. Igrejas que prevalecem. Vamos lá, o texto-chave está em Atos. Pode passar, por favor. Tem quantas revistas? Tem só mais 7 revistas. Quem não pegou? Pega, por favor. Então, Atos 4, hoje está com o TV. Semana passada foi com a igreja. Então, o texto-chave que a revista traz para nós, a lição traz em Atos capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4 e depois nós vamos ler do 32 ao 35. São duas porções da palavra de Deus, onde a Bíblia, né, diz assim a palavra do Senhor. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Perturbaram-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Agarraram-nos e os trancaram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou o número desses a quase 5.000. Vamos lá para o 32 agora. Era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas. Os apóstolos davam com grande poder testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositado aos pés dos apóstolos, e distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Bem, queridos, nós vemos aqui, né, hoje nós estamos estudando igrejas que prevalecem, né, e aí dentro até as passagens, por favor, o versículo, esquecemos do versículo. O versículo que nós vamos falar no final é esse que está ali projetado, é o mesmo da revista, é a mesma versão, tá bom? Que diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Atos 4. Vamos lá? Vamos ver juntos? 1, 2, 3. Isso, então nós vamos ler no final da aula. Muitos, porém, os que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Atos 4. Então a revista pergunta, né, para nós o que faz uma igreja prevalecer, né? O que faz uma igreja prevalecer, ou o que pode tornar uma igreja forte para superar crises e vencer oposições. É bem certo que a igreja, né, tudo aquilo que diz respeito à igreja de Cristo, com certeza ela vai sofrer ataques, confrontos e muitas coisas desse tipo. Mas o que faz uma igreja conseguir vencer todas essas dificuldades, né, e até mesmo prevalecer diante daquilo, né, que nós vemos no dia de hoje? Por exemplo, hoje, por que será que tem algumas igrejas que ainda elas prevalecem, algumas já deixaram de existir, mas embora eu creia que muitas estão sofrendo duras oposições, né, mas eu creio que em tudo o Senhor tem propósito. Aqui sempre, hoje, irmãos, ali no Data Show nós vamos colocar apenas as partes assim, mais importantes da lição, para que você e eu lemos com
fundada dentro daquilo ali. Então, o que faz uma igreja prevalecer? E o que a torna forte para superar crises e vencer oposições? Então, aí nós lemos agora há pouco, exatamente que a igreja de Jerusalém, ela foi, conforme depois do que aconteceu em Atos, ela foi crescendo, e assim, ele sempre levando a mensagem da palavra do Senhor, né? E é claro que o ensino que o Senhor trouxe ali era um ensino diferente, porque até então o que os judaizantes pregavam, aquilo que os fariseus pregavam, aquilo que eles pregavam, na verdade era o judaísmo, ainda estava baseado dentro daquilo que hoje nós entendemos por judaísmo. Só que agora, com o advento da vida de Cristo, a mensagem passa a ser outra, e aí vem-se com uma igreja que traz vamos dizer assim, uma mensagem nova, e aquilo de certa forma trouxe certos confrontos diante daquilo. Irmãos, hoje, se nós olharmos para as igrejas, hoje nós temos igreja para todos os gostos, pode ver, tem igreja de tudo quanto é tipo, mas de todas essas igrejas que nós vemos, muitas prevalecem, tá? Mas será que as que prevalecem, será que todas estão pautadas na palavra de Deus, ou elas são conduzidas por outras intenções e outros propósitos? Hoje tem isso também. Só que, irmãos, eu creio assim que a revista vem trazer para nós, vem mostrar para nós a necessidade de que a gente olhe para uma igreja que prevalece, mas sendo uma igreja que se firma naquilo que a palavra de Deus diz. Então, toda igreja que vai permanecer naquilo que o Senhor diz, com certeza tem a possibilidade, é certo que ela vai permanecer, porque ela está fundamentada sobre a palavra. Então aí ele fala em Atos 4, vemos que a igreja está se estabelecendo em Jerusalém, cada vez mais o evangelho se consolida entre o povo. O apóstolo Pedro havia pregado o seu primeiro sermão e quase 3.000 almas aderiram àquela pregação. Então imagina, o apóstolo Pedro, aquele que há pouco tempo tinha negado Jesus, simplesmente cheio do Espírito Santo, ele prega a palavra do Senhor e só de quebra 3.000 almas se convertem. 3.000 almas numa pregação só. Então quer dizer, houve ali era um plano de, vamos dizer assim, o que estava acontecendo ali era uma mudança de realidade, uma mudança de panorama dentro daquilo que se vivia em Israel, em Jerusalém. Por quê? Porque a mensagem de Cristo estava sendo levada. Então ele fala, de acordo com o relato de Atos 3, um segundo sermão do apóstolo, logo após a cura de um aleijado, suscita a fé no coração de alguns entre o povo. Isso causa indignação aos líderes religiosos que procuram então a todo custo impedir o desenvolvimento da igreja. Então, quer dizer, ali a obra do Espírito Santo acontecendo, o mover do Espírito Santo agindo através dos apóstolos, milagres e maravilhas acontecem, né? E aí o que acontece? Aí começa a despertar, pessoas foram atraídas pela palavra, converteram-se à palavra, só que ao mesmo tempo aí começa o quê? Vira, o judaísmo começa a bater de frente com aquilo que acaba de ter nascido, que é o cristianismo. Então aí choca-se, por quê? Porque é a perda de um lado para que o outro lado começasse a ganhar, porque essa era a mensagem, né? Então ele fala assim, o que se percebe a partir disso é que ela mesmo sendo atacada mantém-se firme. Então quer dizer, o que nós vemos? Às vezes a gente acha que como igreja, a gente ouve que até alguns segmentos falaram justamente do evangelho, de que tudo pode, tudo eu derrubo, tudo eu venço, ninguém pode se levantar contra mim, se alguém me contrariar, que caia por terra, que morra, que fique, que Deus consuma, é aquela coisa assim, bem desse nível. Então, tipo assim, qualquer coisa que a gente há pessoas que pregam, se for contrariar, manda descer um raio do céu e cair na cabeça, né? Até se você ver lá nos Salmos, quando o Davi falava dos seus inimigos, ali ele falava de inimigos físicos. Agora a Bíblia não fala de inimigos físicos no Novo Testamento. Aliás, ele manda orar por eles, não manda destruir eles, não manda orar pela destruição deles, manda orar por eles, porque os nossos inimigos declarados são os nossos inimigos invisíveis, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Se você está orando para alguém cair ainda, você está lá atrás, sua oração vai ser inútil, porque o Deus que age hoje não é o Deus que agiu lá no Salmo, que agiu nos inimigos daquela forma, porque hoje os nossos inimigos, eles são invisíveis. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra esses, porque os nossos inimigos nós temos que orar para que eles se convertam, para que eles sejam transformados
transformados, porque a palavra diz isso lá no Evangelho. Então, irmãos, aqui nós vemos uma igreja firme, que está se firmando, onde tem a oposição, onde tem as resistências, não é? Mas aí, como que ela permanece? Por que ela permaneceu? Será que as igrejas elas sofrem resistência hoje? Eu creio que sim, irmão. Toda igreja que está firmada na palavra de Deus, que vai trazer a mensagem da palavra de Deus, certamente ela vai ser perseguida. Claro que muitas vezes ela vai ser perseguida pela sua mensagem, vai ser perseguida também, né, pelo inferno, porque se uma coisa o diabo não quer, é que a igreja conheça a verdadeira palavra do Senhor, porque quanto mais nós conhecemos o Evangelho, a palavra de Deus, mais nós vamos sendo libertos, porque a palavra fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se a verdade nos libertar, né, nós verdadeiramente seremos livres, ou seja, a verdade nos liberta. Então é a palavra de Deus que nos liberta. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais libertos nós somos. Então certamente o inimigo não quer isso. Mas agora, como que uma igreja, diante desses ataques, ela vai prevalecer? Irmãos, aqui do lado da revista ele fala assim, ó, que igreja queremos? Eu deixei até marcado ali em vermelho ali, o resumo dessa pequena parte. A igreja que prevalece é aquela que dá continuidade à obra que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, muitas igrejas se levantaram, muitas denominações levantaram. Só que a igreja que prevalece certamente vai ser aquela que dá continuidade à obra de Deus. Por quê? Meu irmão, porque Deus está no propósito. Se está fazendo o que Ele mandou, Deus está vamos dizer assim, na peleja. E se Deus está na peleja, nós podemos até passar dificuldades, nós podemos passar lutas, provações, podemos passar perseguições, meu irmão, mas a igreja de Atos passou perseguição. Ela foi, quanto mais ela perseguia, mais fortalecida ela era, mais ela crescia. Mais ela crescia, mais ela crescia. Irmãos, às vezes eu penso assim, que a luta nos dá mais força para ficar mais em pé ainda, para lutar mais ainda. Aí beleza, então vamos continuar, vamos guerrear aqui. Eu sei que o Senhor é fiel, então Deus nos dá força. Então, da mesma forma, a igreja é assim, a igreja que dá continuidade na obra de Cristo e que trabalha para o reino, sua visão é de reino e não focada em si mesma, né? Porque aí ele vai falar sobre a mensagem que a igreja tem que trazer, que é uma mensagem em Mateus 4,17, fala arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Mateus 10, 5, 7 está dizendo assim, o reino está próximo, né? Então quer dizer, pregue, anuncia, porque a mensagem que Jesus deu é arrependimento e o reino está próximo. Irmãos, a mensagem que Deus deu para se pregar é arrependimento. Às vezes as pessoas entram aqui na igreja, é claro que a gente vai ter uma palavra, tem que ter uma palavra de consolo, de restauração, de renovo de vida, mas a mensagem do Evangelho é arrepender-se. Ninguém vai entrar no reino sem essa primeira verdade. Se não houver arrependimento, se a igreja não pregar isso, não tem como. Não tem a mensagem de Pedro, de João Batista e de Jesus foi arrependei-vos. Uma pessoa só se torna igreja, ela parte da igreja a partir do momento que ela entra naquilo que a palavra diz do arrependimento. Sem arrependimento não entra no reino. Se não houver isso, não entra no reino. Pode frequentar a igreja 10, 15, 20 anos, porque infelizmente a gente ouve pessoas que estão na igreja há muitos anos que viram e falam assim, ó, não me arrependo de nada do que eu fiz. Peraí, como que não se arrepende de nada do que fez? Tem que avaliar de novo, porque tem que pensar melhor nisso daí, não me arrependo de nada do que eu fiz. Tem coisas que tem que arrepender sim, tem coisa que não precisa, mas tem coisa que precisa se arrepender sim. E aí, e a mensagem também fala assim, em Atos 28, 30, 31, que eles deveriam pregar a mensagem do Senhor, né? Então a igreja que prevalece é aquela que dá continuidade à obra de Cristo, que trabalha para o reino, que Mateus, né? Aliás, Atos 28, quem pode ler para mim, por favor? Atos 28, 30, 31. Atos
28. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa de lugar, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então Paulo ficou lá pregando o reino de Deus. Então, irmãos, a igreja que prevalece é a igreja que vai estar centrada nas verdades bíblicas, naquilo que Deus estabeleceu, porque aí sim, primeiro que ela vai ser igreja. A igreja que é igreja, ela está dentro da palavra de Deus. E ela fala assim que ela tem a visão de reino, ela não é visão centrada nela. No sentido, o que a gente vê isso? Que a igreja que tem a visão de reino, ela não vê só a igreja em si. Tudo acontece em favor daquele grupo que está reunido dentro daquele lugar. Não, ela tem que entender que a visão dela é fora, é alcançar, é pregar, é trabalhar, é ser luz, é ser sal, é ir cumprir o ID, anunciando arrependimento, anunciando que o reino está próximo, é anunciando as verdades de Deus. Não é aquela assim, vamos viver dentro da igreja, tudo para o nosso assim, cultos e entretenimentos para agradar os cristãos que vão ali. Hoje eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, eu não gostei daquilo. Não é assim. A visão de reino é a visão, vai, transforma e vai, transforma e vai. É alcançado, é transformado, é capacitado pelo Espírito. Tchau, vai pregar, vai anunciar, vai levar o reino, vai ser alguém que leva a mensagem de Cristo. Então é isso que aqui a missão. Tem um vídeo agora? E aí depois, então. Aqui ele fala isso. Então a igreja que prevalece, que vai suportar as crises e vencer oposições, é aquela que dá continuidade à obra, que trabalha com o reino, que leva a mensagem. Irmão, vou falar uma coisa para você. Tem igreja aí, igrejas que elas vivem dos movimentos. Irmão, ela até pode ficar assim, só que eu falo para você que vai ter que suar para manter aquilo ali. Por quê? Porque vai ter que ter um entretenimento novo a cada final de semana. Porque como as pessoas não estão firmadas na palavra de Deus, elas vão ter que ser agradadas. E uma hora, sem falar que Deus vai abrir os olhos. Agora, quando você está firmado na palavra, você sabe que aquilo não vai dar. Quando você tem entendimento que a palavra é aquela, acabou. Você está firmado, não, a palavra diz assim e acabou. Se Deus fala que é assim, está falado, não tem mais o porquê. Então você tem um fundo, se você está fundamentado sobre a verdade imutável da palavra de Deus. Então os outros podem falar, mas vamos fazer. Meu irmão, a palavra diz assim. Então, uma vez que se está na palavra, no propósito daquilo que Deus falou, vai vir tempestade, vai vir luta, mas a gente diz, estou sabendo, as aflições viriam. Isso nós já sabemos. Então, que nós possamos dar continuidade à obra que Deus nos deu. Irmão, a Bíblia está aí, todos nós temos o privilégio de ler a palavra. Leia a palavra de Deus. Que Deus venha abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos para a verdade dele. A igreja, nós nos reunimos aqui para crescer, para aprender, para congregar, mas a visão de Deus não termina aqui dentro. Aqui é um lugar de congregar, de receber, de estar em comunhão, mas a obra do Senhor, o reino é lá, é ir, é cumprir o ir, é anunciar. Você vê que aqui nesse tempo da palavra de Deus, foi depois que a igreja começou a se reunir, a formar grupos. Ela não era institucionalizada como ela é hoje. Então eles andavam, eles pregavam, era o reino era isso, era pregação, era milagres, era maravilhas, era a manifestação de Deus através da igreja. E aí, irmãos, ele divide a lição em 3 partes, ok? Igrejas que prevalecem. A primeira delas, ele fala que as igrejas que prevalecem, pode passar por favor, as igrejas que prevalecem, mantêm-se firmadas na palavra. E aí ele dividiu que a igreja que mantém-se firmada na palavra, primeiro, ela é uma igreja perseguida, depois os líderes não se amedrontam e os líderes são comprometidos com o ministério da palavra. Pode voltar, fazendo favor. Dentro do tópico A, da igreja perseguida, a igreja de Atos, que nós lemos, ela foi perseguida por 2 coisas. A primeira delas, ela foi perseguida por causa do seu crescimento, não é? Os judeus começaram os líderes religiosos começaram a ver que estavam perdendo espaço, o domínio deles sobre o povo
estava se perdendo. Por quê? Porque a mensagem de Cristo estava, e era a mensagem de Deus, irmãos, era a mensagem do Evangelho, isso era fato. E aí ele fala assim, ó, que essa igreja ela foi perseguida por causa do seu crescimento, que a igreja ela desfrutou de um crescimento significativo, né? Ou seja, logo após o seu nascimento, e isso causou um incômodo na liderança religiosa judaica, né? E Atos 4:2 ele fica indignado, porque qual foi a causa, né? Primeiro foi por causa do que eles vinham pregando. Primeiro que para os judeus lá, para os líderes, eles esperavam o Messias, nunca viram Jesus como Messias, vamos dizer assim, foram indiferentes a ele, pelo contrário, maltrataram até. E aí vem esses homens e dizem que a ressurreição existiu em Cristo, que em Cristo, né, pregam a ressurreição de Cristo como o Messias mesmo, o Salvador. Então aí a coisa começou a pegar, né? Então aí, e aquilo eles passaram a ver que aquilo se tornou uma ameaça ao judaísmo. Então a mensagem de Atos, a mensagem dos discípulos era uma ameaça ao judaísmo. Então, ou seja, mas era mesmo, porque tinha se cumprido. Então a partir daí eles passaram a ser perseguidos pela sua mensagem. Irmãos, assim, eu creio que quando nós estamos firmados na palavra, irmãos, nós podemos ser sim perseguidos por causa da nossa mensagem. A nossa mensagem nunca vai ser atraente quando ela vai combater as coisas que imperam muitas vezes, ou os interesses ou coisas desse tipo. Nós podemos ser perseguidos hoje, porque hoje nós somos as igrejas são igrejas cristãs, elas são chamadas cristãs, mas da mesma forma pode-se ser perseguida porque é pelo conteúdo que ela prega. Bom, deixa eu falar uma coisa, você acha que entre as várias denominações que tem hoje, pregar o Evangelho, na sua realidade, na sua essência, vai atrair as pessoas? Atrair? Sim, mas a maioria vai querer o quê? Ah não, aquela igreja lá não prega o que eu quero, não quer o que eu quero ouvir. Então, irmão, igreja que prega o que dá coceira no ouvido aí, que beleza, vai estar assim, fervendo. Agora aquela que fala, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz dia após dia, siga-me. Essas vão ser menos quantidade, até porque a Bíblia fala que são poucos os que se acertam pelo caminho. Mas não é por causa disso que a nossa mensagem vai mudar, não é verdade? A nossa mensagem tem que ser íntegra com a palavra do Senhor. Então ele fala assim, que a igreja perseguida, ela foi perseguida por causa do seu crescimento, por causa da ameaça que ela trazia para o judaísmo. E a segunda foi por causa da mensagem que ela trazia, que era quando ensinava em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Se você ler aí na sua revistinha, na página 10, vai falar, os líderes judeus ficaram aborrecidos com o teor da mensagem. Ai, tadinhos, né? Ficaram aborrecidos com a mensagem pregada pelos discípulos de Jesus, que agregava cada vez mais convertidos. Incomodados porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Pedro e João então foram aprisionados e repreendidos pelas autoridades. Receberam a ordem de não mais falar nem ensinar sobre o nome de Jesus. Olha só, irmãos, eles pregando a palavra, falando da ressurreição de Jesus, porque era uma realidade. Bom, você que tem uma experiência com Deus, você sabe que é uma realidade o Evangelho. É a mesma coisa alguém que você teve uma experiência com Deus, você foi mudado, transformado, você tem um milagre de Deus, manda alguém chegar a você e falar assim, ó, cala a boca, você não vai falar mais de Jesus, fica quieto que ela não está gostando da sua mensagem. O que você vai fazer? Aí você vai falar, não vai? Porque você viveu aquilo ali é uma realidade na sua vida. E esses homens, eles andaram com Jesus, eles viram Jesus, eles presenciaram os milagres. Então aí vem os líderes e falam para eles, ó, cala a boca, a mensagem de vocês não agrada a gente. O que eles pegaram? Fizeram? Mais vale obedecer a quem? Vocês ou a Deus? E continuaram pregando a palavra. Continuaram pregando a palavra. Então vamos lá, igrejas que prevalecem mantêm-se firmadas na palavra, mesmo sofrendo perseguição. Outra coisa que eles falam, tem vídeo? Não tem, depois.
Líderes que não se amedrontam. Outra coisa, eles estavam pregando a palavra, pregava a palavra, estava perseguido, mas o fato de ser perseguido não fez com que eles ficassem escondidos na caverna. Pelo contrário, eles pregavam a palavra mais ainda. Então eles não se amedrontavam. Então a frase que a gente até colocou aqui, eles, liderança fiel ao que haviam aprendido do Senhor. Então esses apóstolos não deixavam se intimidar, eles ficavam o quê? Eles sabiam que aquela mensagem era do Senhor. Então, firmados naquilo que eles tinham aprendido, eles simplesmente foram fiéis àquilo ali. E isso, mesmo que eles tivessem que sofrer, eles sofreram, mas eles entenderam. Irmãos, mesmo que nós temos que sofrer por aquilo que nós cremos, que a palavra de Deus nos ensina, na sua palavra, irmãos, nós temos que permanecer fiéis no Senhor, não nos amedrontarmos por causa disso, porque a tendência até do mundo é piorar cada dia mais. Então, que nós venhamos guardar a boa palavra, guardar, que eu digo assim, honrarmos, vivermos aquela palavra, mas não guardar, esconder, guardar no nosso coração, mas anunciar, ser aquele que mesmo diante de perseguições e dificuldades, nós não vamos nos amedrontar, como esses homens foram. Ele fala, a resposta de Pedro e João às autoridades mostra que a obediência à palavra deve se apresentar. É preciso haver apego às suas verdades e comprometimento com as suas orientações. É nesse texto aí, em Atos 4, 19 e 20, que eles mandam eles parar de pregar no nome de Jesus. E eles falam, mas vale mais eu obedecer a vocês ou a Deus? Nós não vamos parar, mesmo que depois eles presenciaram, não é verdade? Aí depois Estevão foi morto, aí a igreja foi perseguida. Na verdade a igreja foi perseguida, irmão. Quando a igreja foi perseguida, ela saiu da zona de conforto dela. Por onde eles iam levando a palavra mais ainda, Então às vezes é na hora do aperto, irmãos, que às vezes a gente acha que a coisa está boa, é na hora do aperto que Deus está fazendo. Porque às vezes a gente está tão acomodado em determinadas situações que na hora que Deus vem dar uma espremida na gente, é nessa hora que a gente vai orar, vai jejuar, vai fazer isso, vai se me dispor mais. Às vezes é nessa hora. Então você vê que justamente a perseguição trazia isso na igreja. Eles pregavam, anunciavam. Ou seja, se eles tentavam matar aquele foquinho ali que estava, aí esse foco nos incomoda, aquilo quebrava em vários. E aí alcançava mais gente ainda, porque se você pegar um pouco de fermento e pôr na massa, ele vai levedar, mas se você partir aquele fermento em vários pedaços e colocar em várias porções de massa, vai levedar mais coisa ainda, não é? Então quer dizer, e ousadamente eles iam. Outra característica, que eles falam das igrejas que prevalecem e mantêm-se firmes na palavra, elas são líderes comprometidos com o ministério da palavra. Ou seja, a prioridade é a palavra de Deus. E isso sempre vai gerar um desenvolvimento saudável. E também, irmão, diante disso, nós devemos desconsiderar as críticas. Mesmo porque, se nós estamos na palavra, está dentro da palavra. Irmãos, hoje assim, por exemplo, durante a igreja batista, assim, nós sempre ouvimos falar muito sobre a musicalidade da igreja batista. Sempre. Não é o mais importante. Entenda que dentro da igreja a musicalidade não é a mais importante. O mais importante é a palavra de Deus. O logo da igreja, o que é? Aquele desenho lá, aquele vermelhinho. Volta ali para a música, por favor. O que é aquele logo lá? É uma Bíblia. E a Bíblia e o símbolo do Espírito Santo, a pomba e o fogo. Então, a ideia até do logo da igreja é justamente isso, é a palavra. A musicalidade faz parte daqui, mas não é o primeiro lugar. Pode ser que para alguns, para muitos seja isso. Não é. A musicalidade vai ser usada para adorar o Senhor, honrar o Senhor, mas a prioridade dessa igreja é a palavra de Deus. Me mostra na Bíblia onde está que eles ficavam cantando. Eles tinham os cultos deles, mas
isso aqui, o que a Bíblia fala sobre os discípulos? Que eles andavam fazendo o quê? Cantando. Qual que é a palavra da fora? Palavra. A igreja batista é a igreja da palavra. De palavra. Nós vamos nos firmar na palavra de Deus. É isso que a igreja vai ser conhecida. Palavra. Pode ter louvor, pode ter departamentos abençoados. Glória a Deus, tenha mesmo. Mas que a igreja seja uma igreja compromissada com a palavra. Lá é estreito, vai ser estreito? É claro que está escrito na palavra. Então vai ser desse jeito. E aí está escrito ali. Então ele fala assim: a prioridade é a palavra de Deus. No caso da igreja primitiva, o Antigo Testamento e a doutrina que estavam recebendo dos apóstolos norteava a igreja. Então, irmãos, quando a igreja foi fundada, que ela nasceu, na verdade, quando ela nasceu ainda ela vivia o Velho Testamento. Eles estavam dentro das leis de Moisés, claro que era a lei que Deus tinha dado ao povo de Deus, só que os profetas, eles já vinham para nortear, para mostrar também que o Messias viria, que ele vai nos dar um novo coração, que ele tiraria o coração de pedra, daria um coração de carne. Então falava muito do derramamento do Espírito. Então, na verdade, ali, o que nós vemos em Atos é justamente um momento de transição. Ou seja, ali, então, Deus se manifestou com o advento da vinda do Filho. Ele vem, traz a salvação através da sua obra expiatória, e aí ele promete: estou indo embora, mas eu vou enviar o Consolador, que vai edificar a igreja agora. Então ali derrama o Espírito Santo vem, e agora a realidade da nova aliança, ela começa a manifestar. Então nós temos em Atos a transição. Agora nós não estamos mais na transição. Estava o velho, transitou, agora nós estamos dentro do que a Bíblia fala de nova aliança, baseado, claro, em toda a Bíblia, mas principalmente a gente é chamado para viver a nova vida em Cristo, que a Bíblia fala, Romanos, Gálatas, todas as realidades de transformação, de mudança, porque mesmo os mandamentos do Senhor, eles estão todos ali no Evangelho. De 10 ele passou para 2, porque os 2 abraçam os 10. Os 2 abraçam os 10, não é? Não fica nenhum de fora. Todos estão em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Então, quando está dentro daquilo ali, você abraça. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não vai fazer nada contra o próximo. Porque é isso que então ele abraçou todos os outros e trouxe uma nova realidade. Então, agora, irmãos, como igreja, nós temos, então, a mensagem que está falando era do antigo e a doutrina que estavam recebendo dos apóstolos, que norteava a igreja, e assim proporcionava o desenvolvimento sadio da comunidade cristã. Os líderes, mesmo sob críticas, nunca negociaram a sua dedicação a ela. Então, quer dizer, Atos 6, do 1 ao 4, fala sobre aquele advento quando foi eleito os diáconos, que as viúvas gregas não estavam tendo alimento, elas estavam ficando de fora. Então aí diante do burburinho, da murmuração, aí eles começaram a causar ali. Você lê, quer alguém ler? Abre por favor lá, Atos 4, Atos 6. Deixa eu pedir uma coisa, Silmara, abre para mim, por favor, Atos 2:41. Roberto, Atos 4:4, por favor. O TB, Atos 6:7. Ney, 9:31. Karine, 12:24. Edith, 17, o 11 ao 12, e o Everton, 19, Atos 19, 20, se abre no máximo, por favor? Então vamos lá. Alguém lê para mim Atos 4, 19 e 20, perdão, 6, do 1 ao 4.
as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais entregaremos este serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ok? Então eles eram o quê? Olha, nós temos uma dificuldade, nós temos que partilhar, temos que cuidar da assistência social dessas pessoas. O que os líderes falaram? Olha, não é porque a gente está desprezando isso não, mas vamos levantar pessoas para fazer isso, porque nós temos que ficar com a responsabilidade de orar e de pregar a palavra. Então é o quê? Comprometimento. A liderança, líderes, comprometimento com a palavra, sempre. E com a oração, com as duas coisas, oração e palavra. O que cresce a igreja é comprometimento com palavra e oração. O que fortalece a igreja é palavra e oração. São as duas coisas andando juntas, não é uma ou outra, são as duas andando juntas, palavra e oração. Okay? E ele fala assim: o crescimento da igreja só é relevante se pautado nas Escrituras. Irmãos, uma igreja sadia é uma igreja pautada na palavra. Se começou a entrar coisa fora da palavra, já comprometeu aquela estrutura. Ela já não é uma estrutura pura, ela não é pura na sua essência. Por isso que a gente tem que estar firmado nas Escrituras mesmo. E aí ele fala assim: não são poucos os textos que mostram que o crescimento da igreja sempre esteve visceralmente ligado ao entendimento e à prática da palavra. Então, irmãos, o crescimento de uma igreja vai ser forte quanto mais a igreja tiver o entendimento da palavra e a sua prática. Então, o evangelho é conhecimento e prática. As duas coisas. Não adianta conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não viver. Não, é entendimento e prática. Vamos lá, Atos 2,41, por favor, quem que é? Se aceitaram a mensagem e foram batizados. Naquele dia houve uma festa de cerca de 3.000 pessoas. Os que ouviram foram batizados. Então, ouvem a palavra, aceitam a palavra e são batizados. Naquele dia 3.000. Atos 4,4. Então eles ouviram o que, Roberto? Ouviram a palavra. Aceitaram 5.000 homens, Quase 5.000. Então eles ouviram o quê? Atos 6,7. A mensagem de Deus se espalhava cada vez mais, e o número dos discípulos aumentava rapidamente em Jerusalém. Muitos dos sacerdotes judaicos também se converteram. Então a mensagem de Deus é o quê? A palavra. Então o que acontecia? Se multiplicava. Atos 9,31. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificados e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Andava no temor do Senhor, na prática da palavra, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Então, palavra, Espírito, multiplicava a palavra. Atos 12:24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E a palavra de Deus fazia o quê? Crescia e se multiplicava. Atos 17:11 e 12. Então, os bereanos eram mais nobres, isso, mais nobres que os tessalônicos, porque eles ouviam a palavra com maior afinco e examinavam ali,
E aí Deus ia salvando, Deus ia salvando, Deus ia trazendo. Então a palavra sempre foi por louvor, irmão? Foi cantando nos lugares? Foi fazendo o quê? Palavra. Então qual que é a nossa responsabilidade? Palavra. Claro que nós podemos realizarmos coisas, adorarmos a Deus juntos, faz parte, mas a prioridade é a palavra de Deus. É ela que salva, é ela que transforma as nossas vidas, e a palavra de Deus é o que Deus nos deu mesmo. E as Escrituras é toda inspirada. E aí 19 e 20, encerramos. Beleza? Amém? Beleza? Então vamos lá. Desenvolvimento saudável está sempre dentro da palavra de Deus e também desconsideração às críticas. Quando a gente fala assim, mas é a palavra. Irmão, a palavra está na Bíblia? Está na Bíblia. Bom, se a gente pegar a palavra, por mais doída que seja, é a palavra. Não é? Por isso eu muito pegar eu acho isso aqui, eu acho aquilo. Não, eu não tenho que achar nada. A palavra de Deus tem que ser pregada. E ela nunca volta vazia. Nunca. Tem um vídeo agora, né? Rapidinho. Irmãos, eu encontrei um vídeo, fala um pouquinho do Hernandes Dias Lopes. São 5 vídeos pequenininhos, tá bom? O primeiro deles é esse, de 2012. 1930, um missionário, o dono do McGregor, fiel 2012, americano que estava trabalhando na missão na Índia, foi inquietado por uma pergunta: por que algumas igrejas crescem e outras não? E para responder essa pergunta, ele deixou o seu trabalho administrativo e percorreu vários países e continentes, fazendo essa mesma pergunta, examinando tantas igrejas. Por que algumas igrejas crescem e outras não? Esse homem visionário chegou ao ponto de criar um instituto de crescimento de igreja em Oregon, nos Estados Unidos. E ele é tão apaixonado pelo tema que ele começou o instituto com apenas um aluno. Esse aluno nem americano era um boliviano. Mais tarde, em 1965, o seminário Fuller, na Califórnia, convidou-o para vir e abriu ali o que nós chamamos de Instituto de Crescimento de Igreja. E Donald McGregor foi um homem tão importante na sua época que ele foi considerado o mais importante missiólogo do século XX. Até porque a igreja naquele tempo estava enfrentando 2 graves problemas: liberalismo de um lado, o seu filho legítimo, que é ecumenismo. A igreja estava sendo devastada por essas 2 frentes. Porém, com o tempo, o movimento de crescimento de igreja perdeu o seu rumo. De Wagner, outros mais, e de repente começa a se buscar o crescimento da igreja por técnicas pragmáticas, a ponto de David Ebb fazer uma pesquisa em mais de 100 teses e dissertações no movimento de crescimento de igreja, no seminário Fuller, encontrar pouquíssima ênfase na oração e na pregação como elementos que devam levar a igreja a um crescimento saudável. E aqui, meus amados irmãos, nós precisamos entender que se a igreja evangélica brasileira quer de fato entender o que é crescimento da igreja, nós temos que entender que o crescimento da igreja passa pela oração e pela pregação fiel das Escrituras. Tom Rainer fez uma das mais exaustivas pesquisas sobre o crescimento de igreja nos Estados Unidos, com 576 igrejas batistas, pensando no sul, talvez a mais detalhada e exaustiva pesquisa sobre o assunto, e ele chegou a uma conclusão magnífica: igrejas entre 100 membros a 10 mil membros. Na pesquisa, o que foi identificado é que levou essas igrejas a um crescimento saudável foi pregação e oração.
Amém? Então, agora está fazendo, a gente entra dentro do prevalecer, crescer, porque, irmãos, aqui do lado também fala um pouquinho de qualidade e quantidade, do lado. Espaço. Isso, qualidade vezes quantidade. Tá? Cuidado com a numerolatria e a numerofobia. Está falando aí do lado da revista. Fala assim: no que diz respeito ao crescimento da igreja, a liderança tem que tomar 2 cuidados. O primeiro deles é contra a numerolatria, que é a idolatria pela porcentagem decorrente do pragmatismo que é exaustivamente pregado nos dias de hoje. Ou seja, não interessa mais os princípios de Deus, né? Mas sim o que funciona, o que dá resultado. É aquela sede desesperadora de crescer em igreja. Precisa crescer, porque precisa crescer. Entendeu? A visão é essa. O fundo da visão é essa aqui, ó. Precisa crescer. As entradas precisam crescer, né? As mordomias precisam ser bem maiores dentro da igreja. Então ele fala assim da numerolatria. Não importa o conteúdo, mas sim o produto que se obterá, transformando a igreja assim em um mercado que oferece o que o seu consumidor quer. A igreja assim, ó, vem entretenimento. É igreja entretenimento. Vamos fazer uma coisa desagradável, vamos fazer alguma coisa para agradar. Como se a gente tem que agradar o público da igreja. Irmãos, nós viemos aqui para servir a Deus. Nós viemos aqui agora, assim, igreja que tem que ficar cada final de semana inventando uma moda. Por quê? Porque os ouvintes, os irmãos, estou cansado disso. Jesus não fez modinha, irmão. Ele não fez modinha. Ele pregou e decifrou o povo. Pregou e pregava a palavra. Ele pregava, não tinha nem microfone, irmão. Era só a pregação da palavra. E aí o público, essa não dá porque ela é mais animada. Cuidado com a animação, viu? Cuidado com a animação. Então, cuidado com numerolatria e numerofobia. Numerofobia é o segundo, né, que é o medo dos números em nome de uma qualidade fundamentalista. Ele fala, né, que tenta justificar a omissão da igreja na divulgação do evangelho. Isso acaba sugerindo uma religiosidade estéril, né? A verdade é que vai pensar, nós também não vamos fazer coisa para crescer assim, não vamos ser numerólatras, mas são numerófobos. Por quê? Muita gente perde a qualidade. Vamos cuidar para que seja mais assim, mais puro o negócio, vira aquela coisa. Não, irmão, tem que ter equilíbrio. A Bíblia sempre falou de equilíbrio. A Bíblia é pautada no equilíbrio. Sempre, sempre, sempre. A igreja comprometida, né? Ele fala assim: com a qualidade de vida proporciona seu evangelho, proporcionada pelo evangelho, alcança resultados como promessas do próprio Deus. Então quer dizer, irmãos, se nós formos pregando a palavra genuinamente, se Deus está transformando a nossa vida pela palavra, irmãos, Deus não é mentiroso. Ele falou: vai, porque se Ele mandou a gente ir, é porque Ele vai estar lá. E é Ele que vai alcançar os corações, é Ele que vai fazer. E aí tem um videozinho também. Vamos lá? Curtinho também. Duas precauções muito sérias. O primeiro delas é o que nós poderíamos chamar de numerolatria, a idolatração dos números. Nós estamos vivendo uma situação hoje muito curiosa. A igreja, infelizmente, está importando a filosofia do pragmatismo para a sua agenda. E o pragmatismo foi a filosofia mais conhecida e mais popular do século XX. E é o pragmatismo. É quando você diz assim: eu não estou interessado na verdade, eu estou interessado naquilo que funciona. Eu não me importo com o conteúdo, quero saber quais são os resultados. E aí a igreja evangélica brasileira, muitas vezes, capturou-se esse pragmatismo e tem, de certa forma, transformado a igreja num mercado. O consumidor é quem determina o que quer. Eu sou um balcão de serviço. O que você quer? Prosperidade? O que você quer? Saúde? O que você quer? Milagres?
O que você quer? Sucesso? Você dá ordem. É o efeito Ibope, você decide o que você quer. Então, de repente, a igreja deixou a verdade, deixou de pregar a verdade e começou a oferecer ao povo o que o povo quer. Mas esse não é o Evangelho. Mas esse não é o compromisso da Escritura. Esse não é o papel do pregador. O pregador é chamado a pregar a palavra, a oferecer não o que o povo quer ouvir, mas o que o povo precisa ouvir. Não o que dá ibope, mas a palavra de Deus. Nosso papel não é arrancar aplausos no auditório, nem receber um tapinha nas costas no final do culto, mas é pregar a verdade, ainda que essa verdade fira o coração das pessoas. Porque o nosso papel é pregar com fidelidade o que Deus diz, não o que nós queremos dizer. Isso é pregação expositiva, e ela produz crescimento saudável, e nós não podemos entrar por esse caminho e buscar crescimento a qualquer custo, de atrair as pessoas com uma outra mensagem mais palatável, mais agradável aos ouvidos, mas sonegando o povo o trigo da verdade nas Escrituras Sagradas. Continuemos. 2. Igrejas que prevalecem não. Lembrando que igrejas que prevalecem não se amoldam ao mundo. Tá bom? A segunda parte da lição, que igrejas que prevalecem são aquelas que não amoldam ao mundo. Ou seja, primeiro, divide na primeira parte, ela é uma habitação do Espírito. A igreja não deve se esquecer jamais de que o seu Senhor está vivo e zela por ela. Então, em Mateus 28, 19, 20, ele fala aqui, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê foi batizado, vai falando, né? Fazer discípulos de todas as nações, batizados no nome do Pai, e eis que estou convosco até a consumação do século. Então, ele mostra que ele está junto, né? Que a igreja é um organismo vivo, porque o próprio Deus está dentro dela, né, faz parte dela, e é através do Espírito que há o crescimento. Uma igreja que prevalece, ela não pode se moldar com as coisas do mundo, mas ela tem que ser conduzida pelo Espírito. Então ele fala, adoração e proclamação são essenciais na vida comunitária. E aí ele fala que para cumprir sua tarefa, a igreja tem o auxílio do Espírito, tanto que lá, né, toda a capacitação para realizar as coisas na igreja, ela vem do Espírito, os dons elas são. Tanto que Jesus disse para os discípulos, né, não ausenteis de Jerusalém, não saiam daqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então é o Espírito que capacita. Não é, não está dando certo, vamos ver o que podemos fazer aí. Vamos ver uma ideia, orar, Espírito Santo, mostra-nos, direciona-nos, não é? Vamos ver o que está dando certo em outro lugar, vamos fazer aqui. Não, é orar, porque Deus tem propósito específico para cada igreja. Deus vai trabalhar dentro de cada igreja. Então, tipo assim, que o Senhor venha nos conduzir pelo Espírito. Uma igreja que prevalece e não se amolda ao mundo, e ele fala de um crescimento sem mundanismo, tá? A igreja deve buscar crescimento sem negociar valores, né? Sem mercandejar a palavra, ou seja, nenhum tipo de crescimento pode trazer prejuízo ao compromisso com Deus. A igreja é desafiada a viver a vontade daquele que chamou. Romanos, né, 12, 2, que a gente fala tanto dele, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, quer dizer, não dá para se crescer tendo elementos mundanos dentro da igreja. Não, a igreja ela tem que ser fiel à palavra, se amoldar pela verdade da palavra, né? Até porque o cânon, a palavra cânon significa vara de medir. Então quer dizer, a palavra cânon, né? Todo o conjunto de livros é a vara de medir, ela é o padrão para nós seguirmos, e não as coisas do mundo, ok? Então que nós vemos sempre estar firmados nessa verdade. Então, um crescimento sem mundanismo. A igreja deve buscar crescimento sem negociar valor, jamais, sem mercandejar a palavra da verdade, sem perder os seus valores e princípios. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você.
Você sabe que o Evangelho é radical, certo? Só que a gente vê assim, dentro da igreja, eu falo que eu fiquei chocado ontem. Gente dessa igreja curtindo foto de casamento gay. Tinha gente dessa igreja que curtiu foto de duas mocinhas que casaram. Estava curtindo. Tem que repensar aí, irmão. Tem que ler Romanos aí. Nunca vi isso. Cuidado. Firmado na palavra. Vai ser careta? Vai ser contrário ao mundo? Vai ser contrário ao mundo. Mas não dá para mercadejar. É amigo, mas não concordo. Conheço, uma paciência, eu concordo. Não vou destratar, não vou desmerecer, mas não preciso curtir. Porque eu estou dizendo, concordo com você. Nenhum que você está fazendo. Você está certinho. E a gente sabe que não está. Pela palavra. C. Crescimento sem mistura de valores e perda de identidade. Aí ele vai falar sobre o sincretismo. Então a Bíblia tem que nós temos que estar aos termos autênticos da verdade, a palavra de Deus, totalmente. Sincretismo é o nome que se dá à mistura religiosa, à fusão de diferentes cultos. O sincretismo religioso brasileiro é muito evidente, por exemplo, no uso que a Umbanda faz de imagens usadas no catolicismo. Entendeu? Então acaba sendo misturando. Irmãos, e hoje será que tem sincretismo dentro da igreja? Da igreja cristã? Tem. A gente só usa assim, rosa, sal, mas tem outras coisas. Os elementos do culto do judaísmo também tem sincretismo, porque aquilo lá era lá atrás. Arca de aliança. Esses dias tinha uma igreja que tinha uma arca gigante, o povo estava todo prostrado na arca, diante da arca. Eu falei, meu Deus, mas não é esperava isso. Bandeira de Israel? Sim, tem muitas coisas atribuídas assim, por exemplo, do judaísmo, que ainda nós vemos dentro das igrejas cristãs. E tem. Mas assim, agora me mostra nos evangelhos onde eles levaram elementos. Algum elemento para isso. E aí mistura-se. Quer ver? Aí ele continua dizendo assim: o Novo Testamento mostra um intenso movimento missionário encabeçado pelo apóstolo Paulo a partir de Atos 13. Judeus e gentios foram alcançados pelo Evangelho. Pessoas de regiões distintas com costumes diversos abraçavam o Evangelho. E as novas igrejas, Paulo escrevia as suas cartas nelas. Ensinava que os que estão inseridos no corpo de Cristo devem assumir a vontade do Pai em todos os aspectos. Então, quer dizer, vai ser um desprendimento. Então, não dá para misturar as coisas mais. Você vai ter que começar a purificar a sua vida de coisas que é um processo. Mas agora, quando está dentro da igreja, é complicado, irmãos. Aí fica tenso, hein? Tudo que contraria a mudança radical exigida pela palavra deve ser renunciado. Qual que é a mudança que a palavra exige? Radical. Tá? A mudança radical mesmo. Não dá para negociar. A igreja deve evidenciar uma transformação interna para influenciar uma mudança nos costumes que acertam. Então nós somos moldados, transformados de uma forma grandiosa para fazer diferença, para ser sal e luz lá fora, sendo transformado aqui para ser sal e luz lá. Tem um vidinho, não tem? O liberalismo é fruto do iluminismo, do racionalismo. Ele chega com a seguinte colocação: eu só posso aceitar como verdade o que a minha mente entende. Preste atenção nisso. Fé cristã é racional. Ela é mais do que racional.
ela é supra-racional. Por exemplo, eu não consigo entender com minha razão como Deus, sendo um só, subsiste 3 pessoas distintas. Da forma que o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho nem o Pai. São 3 pessoas distintas, mas um só Deus. Nós não somos politeístas. Eu não posso entender com a minha razão como é que o Deus que transcende, é transcendente, é maior que tudo que Ele criou, pode se fazer carne, entrar no ventre de uma mulher e nascer numa manjedoura. Eu não posso explicar racionalmente os milagres. Então, quando a minha mente não consegue ir além, eu creio. Porém, o racionalismo diz: não, eu não posso aceitar. E o que aconteceu? O liberalismo, onde entrou, matou as igrejas. Olha a Europa hoje, conhecido como um continente pós-cristão. Olha algumas igrejas na América do Norte, no Canadá hoje, nos Estados Unidos e Canadá hoje, chamadas Dead Church, igrejas mortas. Eu visitei recentemente uma igreja em Toronto, igreja de John Calvin, tem um belíssimo jardim grinaldado de flores, um pátio, uma placa de bronze muito bonita com o nome do pastor, doutor, fulano, reverendo das quantas. E quando eu cheguei para perguntar quantos membros nesta igreja, me responderam: tem 15 membros. Tem um culto a cada 3 meses. Porque onde o liberalismo chega, ele mata. Ele é um veneno mortífero, ele é um câncer. O que é dramático e triste é que muitos seminários históricos das nossas igrejas no Brasil estão ainda flertando com o liberalismo. Estão ainda encantados com este veneno mortífero. Você nunca viu um pastor liberal plantando igrejas? Você nunca viu um pastor liberal experimentando um avivamento? Você nunca viu um pastor liberal promovendo o crescimento da obra de Deus? Porque onde o liberalismo chega, ele mata a igreja. E preste atenção nisso: o liberalismo não começa na igreja, começa no seminário. Da cátedra ele vem para o púlpito, do púlpito ele mata as igrejas. A única maneira de enfrentar o liberalismo é pregando a palavra. O liberal chega para você dizendo o seguinte: bom, eu creio na Bíblia, mas eu não creio em tudo que está lá. O liberal vai chegar, por exemplo, e dizer: eu não creio em Gênesis 1 e 2, não creio na literalidade de Gênesis 3. E muita gente hoje está tentando fazer um concubinato entre cristianismo e darwinismo, achando que isso é o supra-sumo. Eu fiquei muito decepcionado. Há poucos dias eu fui comprar um comentário de Gênesis, pastor muito conhecido aqui no Brasil, com muitos livros publicados aqui no Brasil. Quando eu vi o comentário em 3 volumes, eu fiquei encantalhado. É esse que eu preciso. E eu fiquei chocado que aquele famoso escritor americano dedicou 400 páginas praticamente para expor Gênesis 1, 2 e 3 dentro dessa linha liberal, tentando conjugar cristianismo com darwinismo. E notem vocês, é impossível negar a literalidade, a historicidade de Gênesis 1, 2 e 3 sem negar toda a Escritura, porque a criação não está registrada apenas em Gênesis 1, 2 e 3, em todos os livros da lei, em todos os livros históricos, em todos os livros poéticos, em todos os livros proféticos, nos evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas e no livro do Apocalipse. Nós teremos que desconstruir toda a verdade de Deus para abraçarmos o liberalismo. É por isso que o liberal jamais será um pregador expositivo, porque não tem compromisso com a veracidade, com a inerrância, com a infalibilidade das Escrituras. Irmãos, esse vídeo é da parte B, tá? Crescimento sem mundanismo, tá? Sem perda de valor também pode entrar nele. E aí, da parte de C aí, sem mistura de valores e perdas, e perda de identidade, não, o sincretismo, tem outro vidinho, curto. Pregação expositiva corrige um problema grave que assola a
igreja brasileira que é sincretismo religioso? De onde viemos? Qual é o nosso pano de fundo? Pagelança indígena, catolicismo português, espiritismo kardecista da França, cultos afros brasileiros. Agora, nota o que está acontecendo hoje. Muitas igrejas hoje não fazem mais uma peregrinação a Juazeiro do Norte, nem Aparecida do Norte, uma voz ungida, copo d'água em cima do gato, sal grosso. O que nós fizemos? Simplesmente mudamos o rótulo, mas o conteúdo é o mesmo. E a igreja evangélica brasileira não se voltar para as escrituras, ela corre o risco de entrar por esses caminhos. E aí nós fazemos 7 sextas-feiras especiais, não pode ser 5 nem 6, tem que ser 7. E aí nós botamos uma placa na faixa, terça-feira dos milagres, e se Deus não fizer, está encrencado que nós já agendamos para fazer. E nós criamos técnicas e mecanismos para atrair as pessoas, mas sonegando a elas a verdade de Deus. O papel do pregador é pregar a palavra. Meus amados irmãos, se nós não crermos na suficiência da Escritura, nós vamos ter que ser muito criativos. Sabe por quê? Porque se você criar novidades, isso passa, isso é igual um chiclete. Você começa depois a machucar borracha, e você tem que criar outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Prega a palavra. Essa palavra é viva, essa palavra é atual, essa palavra é poderosa, essa palavra é suficiente. Prega a palavra, é a ordem de Deus. Para finalizar, inclusão e exclusividade. A igreja tem como prioridade adorar ao Senhor e anunciar a todos, sem distinção, o Evangelho da reconciliação. 1 Coríntios 5, 2 Coríntios, está na revista, está 1 Coríntios, irmãos, mas não é 1, é 2 Coríntios. 2 Coríntios 5,19 diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Tá? Então a igreja ela deve ser inclusiva. Em que sentido? Isso significa que ela deve estar aberta a todos os que são chamados para o Evangelho, ou seja, receber a todos que vierem para a igreja. Tem que estar de portas abertas para receber todas as pessoas, de toda forma e tipo, aberta para que elas possam ouvir o Evangelho. Não pode haver acepção de pessoas. Você não entra aqui por causa disso ou daquilo. Não, todos, a igreja tem que estar aberta para que o Evangelho seja pregado e essas pessoas possam ouvir e ter a oportunidade de ouvir a mensagem da salvação, né? Sempre, sempre, sempre. Porque se nós olharmos para a palavra de Deus, os textos que ele cita, ele fala assim que primeiramente eles foram pregando para os judeus, mas depois o próprio Deus foi mostrando para Pedro, por exemplo, aquele lençol que descia com aqueles animais que eram considerados imundos. E aí ele falou: mata e come. Não, mas eu nunca comi nada imundo, né? Eu sempre fui fiel às Escrituras. Ele falou: não chama de imundo aquilo que o Senhor glorificou. Então ali já era uma mostra de que os gentios, que eram considerados impuros, né, que o Evangelho não era só fechado mais a comunidade de Israel, mas ela era aberta a todas as nações, a todos os homens, a todas as pessoas. Então quer dizer, a igreja tem que ter esse mesmo propósito, diferente de como entrar aqui, da forma que entrar, está aberto para ouvir a palavra do Senhor, e enquanto o amor de Deus nas nossas vidas não vai entrar nesse lugar, né? E a parte B a igreja é exclusiva. Ao mesmo tempo que ela é inclusiva no sentido de incluir, de estar aberta para receber, né? Mas ela também é exclusiva no sentido de que só há um corpo de Cristo, não existe outro. O corpo de Cristo é um só, ele é exclusivo, né? Embora nós estamos divididos em igrejas por nome, o corpo de Cristo mesmo, a igreja de Cristo é uma só. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. A igreja é a comunidade do povo que vive pela fé a realidade do reino de Deus. É composta por aqueles que atenderam ao chamado do Evangelho sem hesitação e que deixaram de se santificar pela palavra.
Se você abrir aí, ó, quer ver? Abra não, João 11:52, aí ele fala assim, ó. Não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, quantos corpos? A igreja é um, reunir todos em um só corpo. Romanos 12:5. Romanos 12:5 diz assim: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Efésios 2. Então, ó. Somos muitos, mas somos um. Efésios 2:16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Então, gentios e judeus, um só corpo. Através da cruz nos fez um povo só. Efésios 4:4. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 3:15. Eu perdi. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados, que em um só corpo domine em vosso coração e siga o princípio. Então, um só corpo. Tá? Então nós somos todos um só corpo. E aí quando ele diz assim, é composta por aqueles que atenderam ao chamado do Evangelho, sem hesitação, e que deixam santificar pela palavra. 1 Pedro 2:9. Pedro 2:9. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas, da sua maravilhosa luz. Amém? Bruno? O que é a igreja? A igreja é um prédio. A igreja são os pastores? Ou a equipe? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Sem elas, a igreja ainda continua aqui. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito. A igreja é você em uma missão. A igreja é você com um plano simples de estar ligado a Deus com os nossos serviços, de liderar uma célula, de viver usando os seus dons e paixões, e passar a sua fé para aqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos desta forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Murilo, você encerra aqui? Por favor? Meus queridos, amém?
retomando os momentos antigos aí que a gente tinha na escola bíblica, que é um relatório da nossa escola bíblica de hoje, né? Até como serve como estímulo para que a gente possa estar vindo mais na casa do Senhor, incentivando para que os nossos filhos também venham para a casa do Senhor, para estar aprendendo mais da palavra de Deus. O versículo hoje, né? Faz parte da infância, então são 2 matriculados, 2 presentes e 1 ausente, total de 2, 100%. A classe do maternal, hoje, né? São 2 matriculados, 2 presentes e 1 ausente, total de 2, 100%. Os juniores, estão com 4 matriculados. Eles estão escondidinhos lá no fundo, né? São 4 matriculados, 2 presentes, 2 ausentes, um total de 2, com 50%. Os adolescentes. Adolescentes estão com 12 matriculados, 12 presentes, nenhum ausente, um total de 12, com 100%. É muita coisa, né? Adultos, espaço. 1, 2, 3. Muitos, porém, os que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Atos 4, 4. Os adultos estão com 45 matriculados, com 37 presentes, 8 ausentes, um total de 37, com 82%. Também, esses números de matriculados é relacionado às 2 primeiras lições que nós já tivemos. Tá? Então, provavelmente vão aumentar os números de matriculados para você que já veio no passado, você que está aqui hoje, você já está matriculado já na classe dos adultos. E incentivou-se para que venham participar, para que nós possamos crescer nesse número, para que nós possamos buscar mais o Senhor, o conhecimento da palavra do Senhor, para que nós possamos estar firmes. Lição de número 3, na semana que vem. Então, os adultos já vão estudando, já durante a semana, você já possa estar lendo ela, para que você já, no domingo que vem, já venha já com algumas perguntas, alguns questionamentos que você já tem, você já está pronto já para perguntar. Ou até se você tem algum testemunho baseado na lição, você já tem a oportunidade de estar vindo, falando. É algo que você possa participar mesmo da lição, participar da aula, se envolver, não simplesmente ficar aqui parado, ouvindo e com som, questionando, não. Participe da aula, que a gente possa crescer, uma troca de conhecimento, que a gente possa crescer junto. Senhor Lúcio? Na aula, nós vamos fazer uma coisa para interagir. Tem aula que não dá. Sim, fazer o máximo possível para que as aulas sejam interativas, né? Para que vocês participem mais do que a gente até. Porque algumas lições são bem específicas, mas outras é interessante a gente fazer esse movimento mesmo de todos, para que todos participem, todos se envolvam mesmo, para que a gente possa crescer juntos mesmo. Amém? O pastor pediu até ajuda dos varões valorosos, ainda uma mãozinha para a gente colocar os bancos aqui rapidinho, posicionar o curso lá como bonitinho à noite. Então, se você tem um domingo abençoado, Deus te abençoe, você possa estar continuando na presença do Senhor, né? Para que logo mais à noite nós possamos estar aqui para adorarmos ao Senhor. Você possa ir debaixo da bênção, da graça e da paz do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.